Shalom, graça e paz. Estou nessa manhã aqui na igreja e quando cheguei aqui, olho tudo parado. Vem aquele aperto no coração de que é como se Satanás estivesse tendo algum momento de vitória na nossa caminhada cristã. Normalmente eu tenho feito um áudio para mandar para vocês, para a igreja. Tenho procurado, nesse momento de crise, confiar em Deus. Muitas vezes falamos sobre fé, esperança, e é nesses momentos de crise que a fé e a esperança ela tem que ser forte, ela tem que se fortalecer no Senhor. Mas nessa madrugada eu estava orando e depois do momento de oração veio um texto da palavra de Deus na minha mente, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, é onde ele diz que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o final daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Nesse tempo onde só se fala de coronavírus, só se fala de doença, que a população está em pânico, a igreja ela se apega a uma esperança, a esperança de que Deus vai agir, a esperança do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas para que a gente não venha se abater como igreja, a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que é como se estivéssemos dormindo e que logo nós vamos acordar e tudo isso já passou. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Mas eu tenho sido despertado e talvez no meio de todos os pastores eu seja o único que esteja tendo essa visão, que esse vírus ele vem para nós como um alerta, como uma chamada, para os dois lados, vem para o homem, para o ímpio. A gente viu quantas chacotas, quantas vezes falaram contra Deus, quantas vezes jogaram o nome do Senhor na lama. Basta falar desse humorístico de fim de ano da Netflix, onde o senhor Fábio Porchat, ele diz que Jesus é fruto de um relacionamento sexual de Deus com Satanás. A gente sabe que Deus não iria ficar no seu trono sendo afrontado, chincalhado e ficar de braços cruzados. Ele é Deus, Ele é o Senhor e merece toda a honra, toda a glória, e é para isso que nós estamos, é para isso que a igreja vive, é o papel da igreja dar honras e glórias ao Senhor. Se for pegar o lado da nação, nós poderíamos pegar a palavra do profeta que diz que ainda que Jó, Noé, se colocasse diante de Deus, orando por essa nação, Deus não ouviria. Porque a nação encheu o cálice da ira de Deus, tem feito o que era impensado há tão pouco tempo, era impensado tudo isso que a gente tem vivido. Mas o mundo é o mundo e isso a gente não espera outra coisa de um mundo que a própria Bíblia diz que jaz no maligno. A minha preocupação é a igreja e especialmente a nossa igreja. Porque quando eu cheguei aqui hoje no templo e eu vejo o templo vazio, me deu saudade de ver esse templo cheio, adorando ao Senhor. Hoje eu vejo essas cadeiras todas elas empilhadas, tudo parado.
E eu lembro que, mesmo quando nós tínhamos total liberdade, já fazia tempo que essa igreja não enchia. Havia um rodízio da igreja, dos crentes, do nosso ministério. Essa palavra é para você, da Vida Plena. Que quem vinha num domingo não vinha no outro. Parecia que tinha um rodízio. No penúltimo domingo nós tivemos aqui, aliás, no último domingo que nós nos reunimos aqui, faltou mais de 60% da igreja, e muitos estavam em casa, cansados, outros estavam em festas de aniversário, outros foram para shoppings, outros foram passear com seus filhos. Quando a Bíblia diz que o domingo é do Senhor, Deus, o domingo pertence a Ele. E Deus, nesse momento, assim, tem me chamado a atenção, porque se o mundo está sob o julgamento, a gente tem que olhar o que diz a palavra de Deus, que primeiro o julgamento começa pela casa do Senhor. É por nós que começa o julgamento. É por nós que Deus começará a trazer juízo sobre a nação. Deus não é injusto, Deus não vai julgar o ímpio e deixar que a sua casa fique imune. Não é porque nós aceitamos Jesus, não é porque nós aceitamos o Evangelho que nós estamos livres do julgamento. Não, nós vamos ser julgados. E o julgamento para nós será bem mais severo do que será para o mundo. Por quê? Por quê, pastor? Porque nós conhecemos a Bíblia, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos definir o que é certo e o que é errado, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas nos ministrando. O problema é que o Espírito Santo diz uma coisa e nós queremos fazer outra. Esse momento que nós estamos passando, esse é um momento, sabe para quê, irmãos? Para que a gente acorde, para que a gente abra os olhos. É o momento para você entrar dentro da sua casa, no seu quarto, dobrar o seu joelho e perguntar: que tipo de crente eu tenho sido? Que tipo de servo eu tenho sido? Que tipo de homem eu tenho sido? Que tipo de mulher eu tenho sido dentro da casa de Deus? É o momento para você olhar para você e dizer: hoje eu estou livre, porque eu tenho servido a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração, eu tenho deixado Deus operar na minha vida, mas na prática nós temos deixado mesmo. Quantas vezes a casa de Deus tem ficado vazia, porque nós temos preenchido a nossa agenda social. E aí eu vejo Deus hoje se levantando do trono e dizendo para nós, para a Vida Plena de Louvor, para o nosso ministério. Eu não estou falando aqui para outras igrejas, eu estou falando para nós, para a nossa igreja, a igreja que eu amo, a igreja do qual eu sou pastor, a igreja do qual eu tenho uma responsabilidade. Deus se levanta do seu trono para dizer: chega, basta, é o momento de vocês refletir o que vocês querem. E a minha oração é que você diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, não é aceitar o Evangelho. A gente usa muito essa frase para dizer que nós aceitamos Jesus e que nós servimos ao Senhor. Não. Quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estaremos à disposição do reino de Deus. Eu e a minha casa estaremos preparados para ouvir a voz de Deus. Eu e a minha casa estamos dispostos a obedecer a voz de Deus, a sermos fiéis a Deus, a abrir mão daquilo que me agrada, a abrir mão daquilo que eu gosto de fazer. É sair da minha zona de conforto e ir para a minha zona de confronto. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar de braços cruzados enquanto a obra de Deus perece. Não adianta eu fazer festa na minha casa e a casa de Deus está vazia. Não adianta eu ornamentar a minha casa e a casa de Deus está vazia. Você tem a semana inteira, os dias inteiros, mas na sua casa para viver com sua família, mas domingo é do Senhor. E eu vejo Deus hoje cobrando a igreja. Quantas pessoas falaram para mim: pastor, saudade da igreja, saudade dos cultos, mas quando a igreja estava aberta, muitos não vinham, não honravam.
Eu vejo Deus chamando a gente, irmãos, para uma prestação de conta antecipado. Deus está prestando conta com a sua igreja. Chegou a hora, esse é o momento. Esse é o momento em que nós vamos saber quem é quem no reino de Deus. Se você serve a Deus ou se você não serve. Se você está na disposição de Deus ou se você não está. Esse é o momento. Esse é o momento que não tem um pastor dentro da sua casa. É você que está lá servindo a Deus. Essa é a hora de você olhar para você e dizer, nós vamos permanecer fiel a Deus, firmes a Deus, cuidar das coisas de Deus, nós não vamos deixar a obra de Deus parar. Esse é o momento. Esse é o momento para você entrar no seu quarto e dizer, Senhor, eu me arrependo pelas vezes que eu não fiz, por aquilo que eu deixei de fazer. Eu costumo às vezes orar, Deus me perdoe pela oração que eu não fiz, pela visita que eu não fiz, me perdoe, meu Deus, pela adoração que eu não te dei, pela glória que eu não te dei. Isso é a minha oração, pastor André, eu faço isso. Não tem uma vez que eu dobro os meus joelhos para não pedir isso para Deus. Me perdoe pela oração que eu não fiz, me perdoe pela visita, me perdoe pela palavra que eu deixei de ler hoje, me perdoe pelo tempo perdido no WhatsApp, me perdoe pelo tempo perdido na televisão, me perdoe pelo meu tempo perdido contando histórias que não traz edificação, me perdoe pelas vezes que eu não tenho sido um homem de Deus segundo o teu coração. Querido, a palavra de Deus para nós nesse momento tem que ser arrependimento. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, é hora de nós nos voltarmos para Deus, é hora de nós dizermos para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu não vou desistir, a tua obra não vai parar. É hora de nós sermos fiéis a Deus com a nossa vida, com a nossa adoração. Eu não estou na igreja, os cultos estão fechados, mas eu quero continuar sendo fiel a Deus com meus dízimos, com as minhas ofertas. A obra de Deus continua, a igreja está parada, mas nós continuamos pagando contas. Nós paramos construção agora porque não temos dinheiro para comprar nada. Nem todos honraram os seus compromissos com a igreja, e a obra de Deus ela para porque uma pessoa disse para mim essa semana, na vida do crente tudo é espiritual. Não é tudo espiritual. As minhas decisões nem sempre são espirituais. Eu vou, nesse momento eu preciso tomar um banho, isso não é espiritual. Olha, eu tenho que ir no supermercado fazer compra, isso não é espiritual. Olha, eu tenho meu dízimo, eu tenho que levar na igreja, isso não é espiritual. É você saber dos seus compromissos. Agora, essas decisões, a maioria tem peso no mundo espiritual, porque quando você diz, eu estou aqui o meu dízimo, eu vou levar o meu dízimo à casa do Senhor, essa decisão tem que ser minha, como homem voluntário, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, e ela tem peso no mundo espiritual, que é ordenar que os devoradores caiam por terra, proteger a minha vida, proteger tudo aquilo que eu estou envolvido. É nessas horas que eu preciso ser fiel a Deus, de dizer, Deus, eu vou continuar honrando os meus compromissos. Não estou falando só de oferta e dízimo, estou falando da sua vida de oração. Você não está tendo domingo à noite aqui a palavra pregada, é a hora de você abrir a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus. Use esse tempo que você está tendo de quarentena, meu irmão, minha irmã, para crescer na palavra. Use esse tempo de quarentena para você buscar a palavra de Deus para a sua vida. Você está tendo agora, você não pode dizer, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque você está tendo todo o tempo possível. Você tem tido tempo, você tem tido oportunidade. Esse é o momento para você, querido, dizer, eu quero me reciclar, eu quero honrar, eu quero cumprir a proposta de Deus para a minha vida. Eu tenho um ministério. Qual é o seu ministério? Então use o seu ministério com fé, ensinar. Então aproveite agora para crescer na palavra, prepare novos estudos, faça novas pesquisas, se recicle como cristão, honre o seu ministério. Qual é o seu ministério? É orar pelos enfermos. Então pega o teu WhatsApp aí, liga para alguém que você sabe que está doente, ora por ele, através da internet, que é uma ferramenta hoje aliada, importantíssima para a nossa vida. Esse é um momento para você dizer, Deus, eu não vou parar por causa disso, eu tenho uma função, eu tenho um ministério, a igreja, eu posso não estar reunido com a minha igreja, mas o teu Espírito Santo está na minha vida. Eu não posso usar isso como desculpa e dizer, eu vou enterrar os meus talentos, porque eu não posso sair de casa. Eu não posso orar por quem está doente, eu não posso ir para a igreja, não, eu vou pegar, eu não vou dizimar, porque eu não estou podendo ir para a igreja, mesmo a outra igreja está fechada. Não, é hora de você essa é a hora de você mostrar para Deus que você é fiel,
Então, honre seus compromissos com Deus, mas acima de tudo, honre a sua vida espiritual. Esse é o teu momento, meu irmão. É o momento que Deus tem preparado para você, para crescer, para ler a Bíblia, para estudar, reciclar a sua história. Diga para Deus: Senhor, eu quero fazer um balanço aqui da minha vida. Olhe com que os erros que você cometeu até hoje e aprenda com eles. Isso é maturidade. A maturidade, querida, a gente não... quando uma pessoa não tem maturidade, ele comete um erro, e como nós temos gente imatura dentro da nossa igreja, a gente chama atenção a uma pessoa que não tem maturidade, ela grita, ou ele grita logo, dizendo: eu não presto mesmo, é isso mesmo, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor nenhum, porque ninguém olha para o meu trabalho. Isso é imaturidade. Mas quando uma pessoa tem maturidade, ela entende o que é ser maduro. O que é ser maduro é aprender, é tirar dos momentos difíceis lições para a sua vida. Então, muitas vezes, quando você chama uma pessoa que é madura, atenção, ela não faz biquinho, ela não faz cara feia, pelo contrário, ela diz: puxa vida, eu vou melhorar, eu vou usar isso como aprendizado. Ela não fica remoendo aquilo, entra ano e sai ano, aquilo está guardado no seu coração, porque ninguém respeitou, ninguém entendeu, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso. Seja maduro, seja madura na fé, aprenda com os seus próprios erros, mas não cometa mais erro, porque o problema nosso é a meninice, pai. Quantas vezes nós temos sido tão infantil? Eu sei que eu estou errado, pastor, eu vou mudar isso. Pastor, eu sei que eu estou errado, eu vou mudar isso, e nunca muda, volta sempre a estaca zero. É no casamento, é na família, é dentro da igreja. Estou aborrecido, sai do grupo, não quero mais papo com ninguém. Estou aborrecido, hoje eu não vou conversar com ninguém, desliga o celular, volta a estaca zero. Sabe o que é isso, irmão? Falta de Deus, falta de maturidade, falta de palavra, falta de conhecer a Bíblia. É muito fácil a gente ter a Bíblia como uma teoria, mas muitas vezes a palavra de Deus é apenas teórica na nossa vida. Quando o profeta diz: este é o caminho, andai nele. Eu sei, Jesus é o caminho, eu sei, eu tenho que andar por ele, mas não anda. Não obedece, a palavra de Deus obedece. Mas eu sei, pastor, que eu tenho que obedecer, mas não obedece, querido. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu vou dizer de novo o que eu já falei outras vezes. Esse é o momento de nós tirarmos a nossa vida teórica da palavra, e é hora de praticarmos a palavra. A Bíblia diz que aquele que lê a Bíblia, conhece a palavra, mas não pratica, é como a onda do mar, que vai e volta. E tem muita gente assim dentro das igrejas, dentro da nossa igreja. Então está na hora de você, esse é o momento assim, para você desligar as redes sociais, é o momento para você se desligar de tudo da televisão, que só tem falado de tragédia. É momento de você se desligar das opiniões das pessoas, é momento de você esquecer o que as pessoas falam, é momento de você olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de ajuda, eu quero mudar. Mas acima de tudo é dizer: Deus, eu me arrependo, eu reconheço os meus erros, eu me arrependo porque eu não tenho sido fiel à tua palavra, eu me arrependo. Não é o seu pastor só, não é seu líder de célula, não é a visão celular, é a Deus. Porque se você não é fiel para com a gente, que são seus pastores, seus líderes, você não é fiel a Deus, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender que a fé é obra, a fé e obra, elas andam juntas, você tem que praticar. Não adianta você dizer: eu creio, e as suas atitudes negarem. Não adianta você dizer: olha, pastor, eu creio, mas eu estou negando, isso aqui não é o que eu quero para a minha vida. Sabe? E como é que a gente diz que não quer para a minha vida? Quando a gente ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro, e a gente não pratica. Pastor, o senhor está falando tudo isso porque... eu estou falando isso porque é a palavra de Deus para a sua vida, é a palavra de Deus para a minha vida. Você acha que eu não tenho do que me arrepender? Essa semana eu estava orando a Deus, hoje eu amanheci meio angustiado, a necessidade de vir para a igreja, de estar sós com Deus, de dizer: Deus, eu estou aqui, dessa vez não tem ninguém, hoje aqui é eu e o Senhor, eu não tenho, estou só eu e o Senhor aqui agora para conversar, para bater um papo, e eu me derramar diante de Deus, falar dos meus pecados. Quem disse que eu não peco, que eu não tenho pecado? Eu tenho pecado, e eu tenho que dizer para Deus: Senhor, meus pecados é esse, eu estou aqui para te pedir perdão, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo por eu ter sido muitas vezes bruto com algumas pessoas. Eu não posso usar a minha liderança para ser bruto com as pessoas.
Eu não posso usar a minha liderança para pisar outras pessoas. Não, eu tenho que ajudar essas pessoas. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, quem merece tomar Santa Ceia e quem não merece. Eu não estou para julgar isso. Eu não estou aqui para julgar se a pessoa é digna ou não de estar na casa de Deus. Eu não estou para julgar isso. Eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para amparar, eu estou aqui como pastor. Eu tenho que cuidar de cada uma dessas pessoas, porque pertence a Deus. Às vezes entra alguém na igreja que está afastado disso, e a pessoa às vezes, o que é que ela veio fazer na igreja? O que é que ele veio fazer na igreja? Veio buscar a presença de Deus. E aí essa é a oportunidade que eu tenho para ministrar sobre essa pessoa, essa é a oportunidade que nós temos para chegar para essa pessoa que caiu e dizer, olha, nós continuamos aqui, somos seus irmãos, estamos aqui palhando. Parece que isso às vezes ofende algumas pessoas. E não é isso, irmão. Hoje Deus está nos chamando para dizer, olha, eu preciso de ajuda. A igreja não tem que ser um lugar de apoio. A igreja primitiva, quando começou, ela viveu uma perseguição tão violenta. Atos capítulo 2, foi perseguição. Como a igreja foi perseguida. Logo no começo eles tinham um problema, tinham que preencher a lacuna deixada por Judas. Então era a primeira decisão que eles tinham que tomar. Eles conseguem preencher essa lacuna, resolve o problema. O batismo, aí vem o Espírito Santo, desce sobre a igreja, no meio de um avivamento, o diabo começa a lançar uma perseguição, espírito de inveja, começaram a prender, começaram a açoitar, começaram a bater, a espancar. Eu estava lendo em Atos dos Apóstolos que quando Gamaliel, o povo se reuniu para destruir a igreja, para prender, o sábio Gamaliel diz assim, olha, se a obra é de Deus, nós não podemos ir contra ela. Se não for de Deus, tudo acaba, como já acabou outra, mas não se levante contra esses homens. Aí a Bíblia diz que em seguida aqueles caras ouvem tudo aquilo, ouve a palavra de Gamaliel, mas manda açoitar os apóstolos, bate, mas bate legal. Está lá no livro de Atos. E quando ele sai dali, você sabe qual foi o sentimento que estava naqueles homens? Se alegraram porque apanharam pelo Evangelho, se alegraram porque foram dignos de sofrer pelo Evangelho. Eu lhe pergunto qual é o sofrimento que nós temos hoje, meu irmão. Qual é a dificuldade que nós temos hoje para servir a Deus? A nossa vontade simplesmente é romper com um aparelho chamado celular, a nossa vontade é romper com a nossa agenda social. Então, querido, hoje reflita sobre como tem sido a sua vida cristã, o que você tem feito com a sua vida cristã. É hora de você dizer, olha, o pastor não está aqui, sou eu, agora é eu e Deus. Entre no seu quarto, faça como eu fiz hoje, que vim para a igreja, vá para o seu quarto. Aí tira uma hora da madrugada, você irmão, que quer conversar com Deus, que é casado, se você não quer orar ali, se expor perante Deus, perante a sua esposa, você talvez seja como eu, que gosta de orar alto. E você diz, não, eu não posso falar certas coisas na frente, então entra num lugar, tira uma hora da madrugada, se derrama diante de Deus. Você, minha irmã, faça a mesma coisa, diga para Deus, conte para Deus. No começo da minha fé cristã, eu tinha uma música da cantora Eula Paula, sai muitos anos, e uma das palavras da música, da letra, é que ela dizia, Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Então não importa qual seja a sua deficiência, o seu débito, a sua inadimplência, pague a sua inadimplência. E a forma de pagar a nossa inadimplência é chegando para Deus, dizendo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, não era para me ter feito. Senhor, eu não honrei a Tua presença na minha casa, eu não honrei a Tua presença, eu não ensinei a Tua palavra para os meus filhos, eu não fiz o que eu deveria ter feito. E dizer para Deus, não seja cúmplice do pecado. Talvez você é aquele que praticou já tanta coisa errada na sua vida. Diga para Deus, faça uma lista. Lembra do encontro com Deus? Pois é, faça essa lista agora. Enumere os seus pecados. Deus, eu fiz isso, eu estive na casa do meu pastor e eu roubei a caneta dele. Olha, Deus, eu fui visitar fulano e cheguei lá, vi uma pulseira, eu desejei aquela pulseira e eu tirei. Olha, Deus, eu desejei aquela mulher que não era para ser, que eu não podia ter feito. Olha, Deus, eu olhei para aquele homem com segundas intenções. Olha, Deus, eu disse palavrão dentro de casa. Deus, olha,
Eu já pensei até em acabar com o meu casamento, porque, sabe, diga para Deus tudo, abra o seu coração, diga para Deus, Senhor, cada pecado. Depois, meu irmão, faça um ato profético, ore por cada um, diga, Deus, me perdoe por isso, eu me arrependo por isso, eu me arrependo por isso. Deus, me perdoe pelas vezes que eu menti, quando eu disse que eu não ia à tua casa, porque, na verdade, eu queria ir para a pizzaria. Deus, me perdoe quando eu dizia, eu deixei de ir para a tua casa para honrar fulano de tal. Muitas vezes até pessoas que não honram a Deus, nem honram você. Então é hora de você dizer, eu preciso me arrepender. A palavra de Deus é arrependimento. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Esse é o momento. Porque quando a Bíblia diz, se esse povo se humilhar, 2 Crônicas 7,14, esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está doente, tem vidas perecendo. E aí uma palavra que, mas aqui eu vou ser radical demais, eu vou ser muito radical comigo mesmo. Se Deus está dizendo, depende do meu arrependimento para sarar a minha terra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, quantas pessoas mais vão ter que morrer antes que eu me arrependa e peça perdão a Deus pelos meus pecados? Então, filho, reconheça esse momento, se arrependa, peça perdão a Deus e diga, Deus, eu preciso da tua cura, do teu perdão, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu milagre na minha vida, para que Deus possa te ouvir nessa manhã, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida esse tempo de reflexão e arrependimento na sua vida. E eu declaro que Deus, o nosso Senhor, a Bíblia diz, aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Não é só no dia que aceita Jesus, não, mas aquele que vai a Ele com o coração contrito, quebrantado. O salmista diz que um coração contrito e quebrantado, Deus honra, Deus valoriza, Deus não despreza. E está faltando para nós isso, esse quebrantamento de espírito, reconhecer, eu preciso da ajuda do meu Senhor, eu preciso do milagre, eu preciso da bênção. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Então é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de voltarmos para Deus. Eu vou dizer o versículo de novo, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Começa por nós, começa por mim, começa pela minha vida. Eu, como teu pastor, começa por mim, o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu deixei de fazer. Você não preste atenção no que eu quero te dizer nessa manhã. Eu vou encerrar com isso. Você não vai ser julgado pelo que fez, você vai ser julgado pelo que não fez. Você não vai ser julgado porque foi para a festa, você vai ser julgado porque deixou a igreja para ir à festa. Você não será julgado porque você não ajudou o próximo, você vai ser julgado pelo fato de você não ter feito, de não ter estendido a mão a quem precisa. Porque você pode dizer, eu tenho fé, pois é, você tem fé, mas está nos faltando as obras de arrependimento. Então, filhos, arrependa-se. A Bíblia diz, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, e hoje esse é o tempo para a sua vida. Eu quero orar por você, Pai, nessa manhã na tua casa, meu Deus, em que o Senhor tem me ministrado sobre arrependimento. Eu quero te suplicar nessa manhã que o Senhor olhe para o meu irmão, para a minha irmã que está vendo esse vídeo e que vão ver esse vídeo ainda, que o Senhor coloque o arrependimento no coração e eles possam, meu Deus, se voltarem para ti sabendo de que um novo tempo, Pai, o Senhor quer que comece nas nossas vidas, na nossa igreja. Quando retomarmos, ó Deus, esse culto, meu Deus, que nós possamos honrar a tua presença, a tua casa, nós possamos, meu Deus, sermos fiéis à tua palavra. É o que eu te peço, ajude, meu Deus, a cada um nessa manhã, com a tua bênção, com a tua proteção, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus.